Imagine ser traído não apenas pela pessoa que você amava, mas também vê-la abandonar os próprios filhos para correr atrás de outro homem. E mais de uma década depois, ela reaparece, arrependida, implorando por perdão. Essa é a história real de um pai que teve sua vida despedaçada, mas reconstruiu tudo do zero e hoje inspira com sua força. Você precisa conhecer cada detalhe dessa reviravolta impressionante. Quase 11 anos atrás, minha ex-esposa nos abandonou, a mim e aos nossos 3 filhos, e fugiu com o AP, amante, para criar os filhos dele junto com ele. Nós a cortamos das nossas vidas, e agora ela está de volta, com o rabo entre as pernas. Hoje teria sido nosso 23º aniversário de casamento, se ainda estivéssemos juntos. Para contextualizar melhor a história, deixe-me levá-lo de volta ao dia D, 11 anos atrás. Naquela época tínhamos filhos pequenos, um menino de 8 anos, uma menina de 6 e outro menino de 4. O casamento com minha ex-esposa nunca foi fácil. Foi uma montanha-russa. E obviamente penso nisso de vez em quando. Especialmente em dias como hoje. Mas é mais para refletir sobre o que poderia ter sido e o que ela jogou fora. Minha ex-esposa era do tipo que vivia de atenção e precisava constantemente de alguém por perto para conversar. Se ela me mandasse uma mensagem e eu demorasse 1 hora para responder, ela já ficava brava. Isso vem desde o namoro. Eu sou o oposto. Por mais que seja bom ter alguém por perto, eu não preciso disso o tempo todo. Posso passar dias sem falar ou ver ninguém. A maioria das nossas brigas girava em torno de eu não dar atenção ou elogios suficientes. Eu tinha uma rotina de trabalho puxada e era o principal provedor da casa, já que o salário dela era baixo e pouco era esperado dela. Quando eu chegava do trabalho, ainda fazia a maior parte das tarefas domésticas, e mesmo assim, ela queria que eu ainda arranjasse tempo para bajulá-la. Apesar disso, eu comprava flores e chocolates para ela. Dizia, eu te amo sempre, mesmo quando não sentia. E mesmo assim, ela encontrava motivos para reclamar do que eu não fazia direito. Parecia que nada do que eu fazia era suficiente. Tudo o que ela conseguia encontrar para criticar ou me fazer parecer um mau marido, ela usava. Se você me perguntasse, antes dessa fase difícil, eu teria dito que éramos muito felizes no casamento. A gente se dava bem, enfrentava as coisas juntos, criávamos bem os filhos e tudo mais. Mas ultimamente ela estava muito infeliz e descontava tudo em mim como se eu fosse o pior homem do mundo. Comecei a suspeitar que ela estava tendo um caso. Um dia, enquanto eu falava ao telefone com um cliente em casa e procurava algo para anotar com urgência, vi que ela tinha deixado a bolsa na mesa da sala. Como não queria ir até meu escritório, mexi na bolsa procurando uma caneta e papel. Encontrei um caderno e uma caneta e escrevi ali mesmo. Depois que terminei a ligação, olhei para o caderno e vi uma comparação lado a lado entre mim e o AP. Naturalmente, ele tinha mais qualidades que eu. Ela listou 12 coisas boas sobre ele e apenas 6 sobre mim. Pelo menos eu sou mais bonito. Então tem isso, hehe. Eu cozinho, limpo, faço o que ela quer. Sou um bom pai. Já ele tem um trabalho másculo, um caminhão másculo. É intenso, apaixonado, etc. Parece ótimo, né? Talvez eu também já tenha sido tudo isso, mas depois de 12 anos de casamento, trabalhando 12 horas por dia, voltando para casa para lavar louça e cuidar dos filhos, a gente acaba ficando mais acomodado. Isso tudo parecia a fase da lua de mel de um novo relacionamento. Sou veterano militar e agora trabalho em um escritório, o que já é estressante, porque passo o dia falando com clientes. Junto com isso, havia poesias melosas de amor adolescente que ela escreveu sobre ele. Ela o descrevia como alguém que a ama de maneira tão profunda que é inegável, e que ela nem precisa de validação, porque ele demonstra isso com palavras e ações o tempo todo. Ela escreveu que ele é atencioso, que ouve tudo o que ela diz e entende o que ela quer dizer, inclusive as entrelinhas. Ele ajudou ela a descobrir o próprio valor de várias formas, nas habilidades, nas ambições, na personalidade e até na aparência. Pela primeira vez, ela sentia que alguém realmente a achava bonita. Ele trabalhava com ela para construir
Um relacionamento sólido, com comunicação aberta, para evitar problemas no presente ou no futuro. Ele falava sobre questões sérias do futuro deles, entendia como ela se sentia e usava palavras específicas que sabia que seriam eficazes para o que ela precisava. Ela disse que ele merecia uma mãe incrível para os filhos dele, porque a parceira dele anterior não o merecia. Eu poderia continuar. Fiquei devastado. O que isso me torna? O plano B? O step? O cara reserva? Foi como levar uma facada no coração. Eu sentia, mais que sentia, que assim que o AP se interessasse de verdade, ela iria embora. Eu temia que se a confrontasse com os escritos e as poesias, ela negaria tudo. Queria encontrar mais provas antes. Tirei fotos do que estava no caderno e guardei por alguns dias, mas acabei perdendo a paciência numa briga e deixei a emoção tomar conta. Disse que não seria o plano B dela. Ela negou, e eu só apontei para o caderno, para os poemas e para a comparação que ela fez. Ela negou com veemência, dizendo que aquilo não significava nada, que era só uma forma de desabafar, que era só escrita criativa. Ela até mostrou que havia poesia sobre mim no mesmo caderno, como prova de que ainda me amava. Mas se os poemas sobre mim deviam ser levados a sério, por que os sobre o AP não? Sabia que ela estava mentindo. Como sempre, ela inverteu tudo, e disse que eu é que estava tentando destruir o casamento como se eu fosse o vilão. Essa negação me enfureceu. Tentei sair de perto, mas ela me segurou, não me deixava ir, bloqueava minha saída. Eu gritei para ela me soltar. Nunca gritei, com ninguém assim na vida. Isso a assustou. Consegui me soltar e fui me trancar no quarto. Ela disse que ia visitar a família, mas quem sabe, talvez tenha ido encontrar o AP. Além disso tudo, ela ainda me fazia duvidar da minha relação com os filhos. Tinha ciúmes deles, especialmente da atenção que eu dava à nossa filha. Mas eles são crianças. Não é como se eu mimasse. Eles o tempo todo. Eles exigem atenção, eles pedem, eles são crianças. Ela voltou mais tarde naquela noite e disse que queria consertar as coisas, mas as constantes mentiras e negações só me afastavam ainda mais. Ela mentia dizendo que estava tentando fazer o relacionamento dar certo, mas como é possível fazer algo funcionar em cima de uma base de mentiras? Senti que cometi um erro ao contar para ela que eu tinha lido o que ela escreveu no caderno. Talvez ela levasse o relacionamento a sério se eu não tivesse falado nada. Eu estava exausto e fui dormir tarde. Algumas semanas depois, em um sábado, fiz questão de passar mais tempo com ela e com as crianças, tomar café da manhã juntos. Quando ela terminou o café e foi limpar a cozinha, comecei a organizar a mesa tirando as coisas, quando o celular dela travou. Nunca tive o hábito de bisbilhotar, mas como o celular travou e ficou com a tela acesa, olhei para baixo e vi uma mensagem de um homem dizendo: "É isso que você me faz logo de manhã." Foi nesse momento que entendi o que significa quando dizem que o coração despenca. Levei o celular até ela e pedi que explicasse a mensagem. Obviamente ela fingiu que não sabia do que eu estava falando. Então pedi que desbloqueasse o celular e me mostrasse. Ela fez uma tentativa preguiçosa de desbloquear e logo em seguida tentou esconder tudo rapidamente. Mas eu já tinha visto o suficiente. Era uma foto íntima e havia mensagens acima, incluindo uma dela no nosso banheiro. Naquele ponto, ela sabia que tinha sido pega no flagra. Admitiu que estava tendo um caso há 7 meses com um homem que conheceu em um bar, quando saiu com as amigas. O mesmo cara sobre quem ela tinha escrito no caderno. Ela tentou inverter tudo, dizendo que a culpa era minha, que eu não dava atenção suficiente. Eu disse: "Se esse cara é tão maravilhoso assim, por que você simplesmente não vai embora e fica com ele de vez?" Tivemos uma briga feia. Ela ficou irritada e saiu de casa. No dia seguinte, era o aniversário do nosso filho mais novo. E eu ainda me lembro dele me perguntando por que a mãe não apareceu no aniversário. Não escondi nada. Disse que a mãe dele estava com um namorado. Não vou ser o tipo de pai que mente para os filhos. Eu não sabia como conseguiria colocar um sorriso no rosto por causa do meu filho, quanto mais encarar nossos amigos e familiares. Mas tive que engolir seco e aguentar, mesmo com o coração despedaçado, pisoteado, cuspido, queimado e tudo mais. Depois disso, ela só apareceu novamente 2 dias depois.
Eu queria expulsá-la de casa, mas precisava que ela estivesse ali para levar as crianças à escola e cuidar delas. Eu não conseguia entender como uma mãe podia abandonar os filhos por 4 dias. Os meses seguintes foram um turbilhão, mas ela basicamente jogou tudo fora por causa daquele cara. Descobri que ele estava se mudando para outro estado com os filhos, e ela queria ir com ele. Não havia chance de reconciliação entre nós, então dei entrada no divórcio 1 mês depois de descobrir tudo. Eu estava preocupado com a forma como dividiríamos a guarda das crianças, e ela me deixou chocado quando disse para garantir que, no processo, constasse que eu teria a guarda total dos nossos 2 filhos e da nossa filha. Ela queria fugir com aquele homem e não queria mais saber da vida que tinha antes, incluindo os próprios filhos. Nem os pais dela acreditaram nisso. As primeiras semanas foram um tormento, tentando equilibrar a vida de pai solteiro de 3 filhos com um trabalho estressante. Consegui superar com a ajuda da família e de babás. Para piorar, o parceiro do caso dela tinha a guarda compartilhada dos filhos, então ela foi atrás dele com os filhos dele e abandonou os nossos. As noites eram difíceis porque eu dormia na mesma cama com os 2 mais novos. Eles sofreram mais com tudo isso do que o mais velho. 2 meses depois que ela foi embora, ela ainda não tinha ligado nenhuma vez para falar com os próprios filhos ou saber como estavam. Sempre senti que ela guardava certo ressentimento das crianças, porque parecia que elas me amavam mais do que a amavam. E sabendo o quanto ela gostava de atenção, talvez tenha nos odiado por isso. Cerca de 5 meses depois, ela entrou em contato comigo dizendo que viria para a cidade e queria ver as crianças. Eu não deveria ter concordado, mas concordei. Fiz isso porque queria ver um sorriso no rosto dos meus filhos. Achei que ver a mãe os deixaria felizes. Não sei o que eu estava pensando. Marcamos de nos encontrar no nosso restaurante favorito de quando ainda éramos uma família. As crianças passaram a semana inteira ansiosas para ver a mãe. O encontro seria em um sábado. Vesti as crianças e as preparei para sair. Todas elas tinham feito presentes artesanais para ela, pinturas e mimos que levaram tempo para fazer. Estávamos prestes a entrar no carro quando recebi uma ligação dela dizendo que estava cancelando. Fiquei sem palavras. Foi um dos piores dias da minha vida. Eu não conseguia me forçar a dizer às crianças que a mãe, por quem elas esperavam há 1 semana, não viria mais. Ela nem sequer deu uma boa justificativa para não querer vê-los. A partir daquele dia, ela morreu para mim. Prometi a mim mesmo que nunca mais decepcionaria meus filhos daquele jeito, porque não suportava vê-los tão tristes novamente. Contei a verdade sobre a mãe deles, mesmo sendo tão novos, e eles passaram a sentir raiva dela. Seguimos em frente. Consegui estabelecer uma rotina com eles e me adaptei à vida de pai solteiro. À medida que foram crescendo, esqueceram que a mãe sequer existiu. Eles entenderam que foram abandonados por ela e também a deixaram para trás. 2 anos depois, recebi uma ligação da minha esposa infiel dizendo que finalmente queria se reunir com nossos filhos. Eu disse para ela ficar longe de nós e que pediria uma ordem de restrição se a visse perto das crianças. Contei isso aos meus filhos e sou grato por ter filhos que entenderam o que estava acontecendo. Acontece que a grama nem sempre é mais verde do outro lado. O namorado precioso que ela tanto amava, que dava toda a atenção do mundo, estava a traindo, e eles finalmente terminaram. Agora ela tem um emprego com salário baixo, nenhuma família por perto, e queria voltar para o seu plano B. Queria retornar às nossas vidas e nos perturbar, só porque precisava de atenção. Logo ela nos esqueceu novamente assim que arranjou outro namorado. Eu só fui ouvir falar dela novamente 5 anos depois, quando veio visitar os pais e queria ver nossos filhos de novo. Mas nessa altura, meus filhos já entendiam melhor a situação e não queriam saber dela. Ela me acusou de envenenar os filhos contra ela e me culpou por ter destruído a nossa família. Muita coisa aconteceu ao longo desses anos, mas depois que terminou com o segundo namorado, ela passou a pular de homem em homem. Sempre que o relacionamento dela estava em crise, ou entre um namorado e outro, era quando ela começava a ligar querendo voltar para as nossas vidas. Fiz o melhor que pude para proteger meus filhos dela. À medida que cresceram, contei toda a verdade, inclusive as provas no caderno e as mensagens de texto dos namorados dela.
Entendi que ela era egoísta e só procurava alguém que a fizesse feliz e lhe desse atenção. E vinha nos atormentar, de vez em quando, só para mostrar que ainda existia. Mas não damos mais atenção a ela. A última vez que a vi foi em uma foto que os pais dela me mostraram. E ela era apenas uma sombra do que já foi um dia. Deus a recompensou pelo que fez conosco. Ela tentou entrar em contato com os filhos, ligando para os celulares deles, mas eles a bloqueiam imediatamente e me avisam. Tenho uma relação razoável com os pais dela, e eles sempre tentam interceder por ela, dizendo o quanto ela se arrepende e que só quer um encerramento. Sempre digo a eles que falo por mim e pelos meus filhos, quando digo que já tivemos o encerramento que precisávamos, no dia em que ela saiu de casa para criar os filhos de outro homem. Tenho orgulho de dizer que 11 anos depois, sou uma pessoa melhor por tudo que vivi. Meus filhos se tornaram um jovem homem e uma jovem mulher incríveis. Fiz terapia, cuidei do meu corpo, da mente, da carreira e da minha vida em geral. Meus filhos ainda me chamam de o melhor pai do mundo. E esse é o título que mais valorizo. Tenho orgulho de onde estou e do pai que sou para eles. Recentemente comecei a namorar uma mulher e estou muito animado com o rumo que as coisas estão tomando e a base saudável que estamos construindo. Sei, sem dúvidas, que tenho as ferramentas para amar e confiar novamente, porque trabalhei para isso e me preparei. Estou compartilhando essa história para que todos que passaram por infidelidade saibam, melhora. É a pior montanha-russa emocional que você pode imaginar. Não desejaria isso nem para o meu pior inimigo. Mas você pode sobreviver e sair disso ainda melhor. Acompanhei este canal e também li histórias no Reddit nos últimos 5 anos, e sempre vejo pessoas perguntando quanto tempo leva para se recuperar. Infelizmente, acho que a resposta é: para sempre. A cicatriz nunca vai sumir completamente. Ela se torna parte de você. Mas melhora. Trabalhe em si mesmo e enfrente um dia de cada vez. Alguns serão bons, outros ruins. Mas com o tempo, haverá muito mais dias bons do que ruins. Sempre haverá datas que trarão lembranças, mas em vez de tristeza, você apenas recordará e seguirá o dia normalmente.